Imagine só, o vice-presidente dos Estados Unidos escapou por pouco de um incidente que poderia ter sido trágico. Durante um treinamento militar na Califórnia, um projétil de artilharia explodiu em pleno ar, espalhando estilhaços a mais de 1 quilômetro de distância. O episódio aconteceu bem diante de militares e jornalistas, atingindo até mesmo veículos da escolta policial. Felizmente, nem o vice-presidente nem o secretário de defesa sofreram ferimentos, mas o susto foi grande. A explosão bloqueou uma das rodovias mais movimentadas do estado, provocando indignação entre os motoristas. Enquanto isso, as especulações não param. Seria um acidente ou pura negligência? As autoridades ainda não se pronunciaram, mas o governador da Califórnia não poupou críticas, acusando a administração de colocar vidas em risco por puro espetáculo. Mas as ameaças não param por aí. A poucos metros de onde o Air Force One costuma pousar na Flórida, uma estrutura suspeita foi encontrada, uma torre que, segundo fontes da inteligência, oferecia visão privilegiada para um possível atentado contra o ex-presidente Donald Trump. A descoberta acendeu o alerta máximo. Seria espionagem ou preparação para um ataque? A área próxima à residência de Trump em Mar-a-Lago está sob investigação, e todas as hipóteses estão em análise. Enquanto isso, na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky surpreendeu ao declarar que o fim da guerra está mais próximo do que nunca. Após reuniões em Washington, ele revelou otimismo e anunciou um mega-contrato para a compra de sistemas de defesa antiaérea americanos, financiado com recursos russos congelados. Mas nem tudo são boas notícias. Relatos indicam que as negociações com os Estados Unidos foram tensas, com Trump pressionando Zelensky a negociar com Moscou e até sugerindo garantias de segurança para a Rússia. Fontes descreveram o clima como pesado, com o ex-presidente chegando a perder a paciência e jogar mapas de batalha no chão, irritado com as discussões sobre linhas de frente. Do outro lado, o Kremlin reagiu com desdém às declarações de Trump, reafirmando que a posição da Rússia não mudou. Enquanto isso, novos ataques russos atingiram infraestrutura crítica na Ucrânia, deixando milhares sem energia e interrompendo trens de passageiros. O mais chocante, porém, foi um ataque a uma mina em Donetsk, onde quase 200 mineiros estavam no subsolo. Felizmente, todos escaparam ilesos. No Oriente Médio, a tensão escalou novamente. Israel respondeu com força a um ataque do Hamas, lançando mais de 100 mísseis e destruindo dezenas de alvos. A troca de hostilidades não dá sinais de trégua, enquanto o mundo acompanha com apreensão cada novo capítulo desse conflito. E as repercussões globais não param. Trump afirmou que a Índia estaria recusando o petróleo russo, mas o governo indiano negou veementemente. Enquanto isso, as sanções econômicas contra Moscou continuam firmes, mostrando que, apesar das conversas, a pressão sobre a Rússia não arrefeceu. Esses são os fatos que definem o momento, decisões que mudam destinos, conflitos que se intensificam e líderes que tentam navegar em águas turbulentas. A cada dia, a história se escreve diante dos nossos olhos, e é fundamental estar informado para entender as forças que moldam o nosso mundo. O cessar-fogo está em vigor, mas as tensões no Oriente Médio não dão trégua. Em resposta a novos ataques, as forças de defesa de Israel lançaram uma ofensiva devastadora contra posições do Hamas em toda a faixa de Gaza. Segundo relatos militares, alvos estratégicos foram destruídos, depósitos de armas, postos de comando e até 6 quilômetros de túneis subterrâneos, verdadeiras artérias do terrorismo. O governo israelense reafirmou que o acordo de trégua segue válido, mas deixou claro, qualquer violação será respondida com força máxima. As tropas permanecem em alerta máximo, prontas para qualquer cenário. Não toleraremos provocações. Cada ataque do Hamas terá uma resposta implacável e decisiva, declarou um porta-voz, reforçando o compromisso de proteger a segurança e os interesses de Israel. Enquanto isso, o preço da violência continua a ser pago pela população civil. Pelo menos 36 pessoas perderam a vida nos últimos bombardeios, incluindo crianças, vítimas inocentes de um conflito que não escolhe alvos. Mas o caos não se limita a Gaza. Os Houthis, apoiados pelo Irã, intensificaram sua campanha de intimidação, desta vez mirando funcionários da ONU. Em um ato de barbárie, militantes invadiram um escritório da organização em Sanaa, sequestrando 20 pessoas, entre elas 5 locais e 15 especialistas internacionais. Um dos reféns foi libertado após interrogatório, mas o episódio escancara uma realidade alarmante. Os Houthis não hesitam em atacar alvos humanitários, transformando trabalhadores da paz em moedas de troca.
Este não é um caso isolado. Nos últimos meses, mais de 50 funcionários da ONU foram capturados na região, muitos ainda em cativeiro. A escalada de violência pode estar ligada a um evento recente: o funeral de Mohamed al-Omari, chefe do Estado-Maior dos Houthis, morto em um ataque aéreo israelense. A morte do líder militar, confirmada pelos próprios terroristas, inflamou ainda mais os ânimos, servindo como combustível para uma nova onda de retaliações. E enquanto o mundo assiste a essa espiral de ódio, uma tragédia aérea abalou Hong Kong. Um Boeing 747 cargueiro da Emirates Sky Cargo perdeu o controle durante o pouso, colidindo com um veículo de serviço e rompendo a barreira de proteção antes de mergulhar no mar. 2 funcionários em solo morreram em um no local, outro após ser resgatado, mas não resistir aos ferimentos. A tripulação, composta por 4 pessoas, sobreviveu, mas o incidente paralisou o aeroporto. A pista norte foi fechada, dezenas de voos cancelados ou desviados. As investigações preliminares apontam para um possível erro durante a manobra de pouso, mas as conclusões oficiais ainda não foram divulgadas. O que se sabe é que Hong Kong, conhecido por um dos aeroportos mais seguros do mundo desde a desativação do antigo Kai Tak em 1998, enfrentou uma catástrofe rara. O acidente reacende o debate sobre a segurança aérea em um dos hubs mais movimentados do planeta, onde cada detalhe pode ser a diferença entre a vida e a morte. A cada dia, o mundo nos lembra que a paz é frágil e que as consequências da instabilidade são reais, e muitas vezes fatais. Ficar informado não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem quer entender as forças que moldam nosso tempo. E é por isso que seu engajamento faz toda a diferença. Compartilhe, comente e debata. Só assim conseguiremos ampliar essa voz e levar informação de qualidade a mais pessoas. Até a próxima, que as notícias sejam sempre melhores do que as que nos obrigamos a contar hoje. Boa noite!